depois dos 40, essas dietas da moda não vão funcionar, você vai estar dando um tiro no pé. A gente não pode baixar muita caloria, porque seu corpo pode entender que você está em perigo. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora eu quero apresentar para vocês a Porão 40, uma loja referência em Brasília que une sofisticação, tendência e elegância em cada detalhe. Responsável pelos meus looks, a Porão 40 reúne peças de alfaiataria impecável, vestidos versáteis e uma curadoria que traduz o melhor da moda atual. Com novidades praticamente todos os dias, a loja está sempre conectada com o que há de mais relevante no universo fashion. Perfeita para mulheres que buscam autenticidade e estilo em cada escolha. E tem presente para quem nos acompanha aqui. Quem chegar na loja dizendo que veio do consultório aberto ganha 10% de desconto nas compras. Agora corre lá e aproveita, porque estar bem vestida também é uma forma de cuidar de você. Mais um consultório aberto e hoje ele está sendo aberto com a nutricionista Gabriela Mendel. Muitíssimo bem-vinda. Que bom estar aqui, é um prazer. Que bom, de verdade, muito bom ter ouvido a sua história com relação, né, à menopausa e tão precoce, porque Sim. Supostamente não era para ela ter acontecido aos 38. Aos 38 já dá sinais para algumas mulheres. A partir dos 40 já não é considerado mais precoce, mas é muito cedo, ainda é considerado muito cedo. Mas para ser precoce mesmo é antes dos 40. E por mais que a gente, inclusive aqui no consultório aberto, né, tenha recebido, porque não só a nutrição, mas a endocrinologia, a ginecologia, graças a Deus os olhos se voltaram para essa nossa fase, né? Mas ainda tem muitos tabus ou crenças. Eu, particularmente, não imaginava que isso acontecesse antes ali dos 50 e tudo. Então, pode acontecer e é importante que fiquemos atentos, então, né? Com certeza. E quantas mulheres que já estão sentindo os sintomas do climatério não sabem que é climatério, acabam indo para algum remédio, para alguma medicação psiquiátrica, com sintoma de depressão, com sintoma de ansiedade, sendo que uma regulação hormonal, uma alimentação estratégica, uma suplementação estratégica já faria essa mulher se sentir melhor. E esse período que você viveu mudou a trajetória profissional da sua vida? Completamente. Eu trabalhava com emagrecimento saudável e saúde da mulher também, mas a partir do momento que eu senti na pele os sintomas do climatério e eu cheguei num médico e ele olhou para mim e falou assim, seu ovário parou, seu ovário morreu. Fica tranquila, você vai engordar aí 5 quilos daqui a um mês, é assim mesmo, normal. Eu falei, não, isso não é normal, gente, eu trabalho com emagrecimento. Como é que eu em um mês vou engordar 5 quilos? Assim, besteira da minha cabeça, mas foi o que passou, a gente, mulher, sabe que a gente se preocupa com isso. Sim. E eu mergulhei nos estudos
da saúde da mulher voltada para climatério, menopausa, e eu descobri o universo. E eu falei, gente, como é que essas mulheres não sabem que tem tudo aí pra gente? Mudar a alimentação, a gente realmente tem que prestar atenção nisso. Atividade física, musculação é super essencial. Quanto mais massa muscular a gente tem, mais acelerado é o nosso metabolismo. Então, assim, é um universo. E eu fiquei encantada e eu comecei a aplicar em mim, comecei a ver os resultados em mim. E eu falei, nossa, é isso, encontrei a missão, assim, quero deixar essa mulherada feliz. É porque não faz sentido, ainda mais com a expectativa de vida, o quanto Exatamente, aumentou exatamente. a gente continuar. Teve uma fisioterapeuta aqui, a Estela, e ela falou assim, com esse espelho quebrado, com uma visão de que tá tudo bem, tá normal engordar, tá normal tudo isso. E aí eu também me deparei, quando eu comecei a ouvir, a falar assim, gente, é tão solitário, é tão desafiador e você realmente não entende. Então é algo que realmente desperta. E passar, né, mais cedo ainda, e cuidando da alimentação e ouvir essas coisas deve ter sido desafiador. Foi desafiador. Mas é isso, eu me senti muito perdida no começo. Tanto que quando eu voltei a minha carreira para atender e ajudar essas mulheres, eu tenho um grupo com elas e elas se encontraram ali. Elas falam, gente, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Porque, assim, é muito doido isso. Porque na primeira menstruação a gente tem uma conversa, explicam pra gente o que vai acontecer. Nossa mãe senta, você pode ter cólica, você vai usar, né, o absorvente desse jeito, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Por que não existe essa conversa perto da última? A gente não sabe. Minha mãe foi conversar comigo sobre menopausa quando eu entrei. Ela falou, não, mas eu entrei cedo também, eu tive muito calorão. Aí eu falei, nossa, por que você não conversou comigo antes? Já minha irmã tá com 50 e nem perto. Então, assim, cada mulher é uma. Nossa, faz todo sentido. E você falando, eu lembrei da minha mãe, que eu imaginava que menopausa é calor. Calorão, porque eu via ela chegando dos plantões, arrancando o sutiã. Então, eu imaginava que menopausa era só isso. Todo e mundo por relaciona. falar em sintomas, qual foi o mais desafiador que você viveu? Nossa, cito 3. Número 1, calorão. Eu tinha 15 episódios de calorão por dia. Eu ficava doida. Eu estava atendendo no consultório e daqui a pouco começava a suar. E eu ficava com vergonha, blusa molhada. Eu falava, gente, o que está acontecendo comigo? Achei um monte de coisa, né? A insônia me pegou demais. Eu já sou uma pessoa agitada, eu já sou, né, ligada meio no 220, mas a insônia foi, assim, desesperador também. E ressecamento da pele. Parece que, assim, eu entrei num deserto do Saara e minha pele começou a fazer assim, ó. A parte da pele, tanto mucosa vaginal, quanto ouvido. Comecei a ter coceira. Nossa, eu descobri tantos sintomas que eram do climatério que eu não sabia. Vários. Mas esses 3 são os mais desafiadores. A gente estava conversando, né, aqui no Beck, e essa questão da insônia, principalmente para quem dorme, para quem isso é importante. Eu estava comentando com você, já tenho só 6 horas, né, de sono. E sempre eu fui aquela que é a pedra. Inclusive, era motivo de reclamação em relacionamento, porque a Carol é a que começa a assistir o filme e capota. Acabou. Não acordava, podia dormir no chão. Nossa, gente, você tem noção? Eu dormi em qualquer lugar. Eu já dormi na época de mais jovem, ok, gente? Encostada na caixa de som da boate. Gente. Dormi. Agora você imagina para mim o que é acordar às 3. Eu falo que é o horário da mulher do climatério, é 3, 3h30. Todas acordam nesse horário. Fiquem atentas que já é um grande sinal. Se você está acordando 3, 3h30 da manhã, é a hora do climatério. E fala da importância do sono, Gabi. Gente, eu costumo dizer para as minhas pacientes que tem 4 coisas básicas que, se não tiverem organizadas,
pode ser o melhor plano alimentar, pode ser o suplemento mais caro do mundo, que não resolve, que é a qualidade do sono, a hidratação correta, que é, assim, indispensável, a prática de alguma atividade física, principalmente de musculação, assim, que tenha, ou um pilates, ou, enfim, que tenha alguma atividade de força, e a saúde intestinal. Se essas coisas não estiverem organizadas, pode ser fazer o que for, gastar rios de dinheiro com a medicação que está na moda, com a suplementação mais cara do mundo, que não vai para frente. Então, ter um básico bem feito, uma rotina bem organizada, uma rotina que te sustente ali, é o mais importante de tudo. Gabi, a gente ouve, eu identifico, né, acredito, porque a gente tem crenças baseadas no que a gente aprendeu. Com certeza. Né? Se eu estiver errada, você me corrige. Mas eu, particularmente, acreditava que era só assim, tem que fazer musculação, tem que fazer musculação. Mas, realmente, é totalmente diferente do que você jogar um vôlei, do que você fazer uma caminhada. Qual que é essa importância? Principalmente, esclarece pra gente, nessa fase da vida. Vou esclarecer. Gente, é o seguinte, esse é um dos erros que eu mais vejo da mulher 40+, quando chega no consultório querendo emagrecer. Nutri, eu tô me lascando, fazendo um monte de aula de bike, tô correndo, tô fazendo... Não emagreço 1 grama. Gente, a gente precisa de músculo para o metabolismo responder bem. Agora, depois dos 40, a gente perde músculo no banho. Você vai lavar um cabelo, cai um bíceps. Então, assim, você ter essa estrutura corporal muito bem estruturada mesmo, isso é com a musculação. Se a gente se mata no aeróbico, é super importante? É. Mas se a gente bota numa balança, se você tem meia hora para fazer uma atividade física, vai para a musculação. E eu particularmente, o tempo inteiro ouvia que é o aeróbico. É o aeróbico que emagrece. Até os 30 é. Então, depois não. Olha que coisa boa, para quem não gosta de exercício aeróbico. E realmente, então, a musculação vai me auxiliar no emagrecimento. Porque a gente fica perdendo peso ainda depois, né? Na reconstrução muscular e acelera o metabolismo. O que acelera o metabolismo é massa muscular. Então, se você está se matando ali na corrida, você só está mandando embora. É importante para a saúde cardiovascular, mas a gente não precisa se matar no aeróbico. A gente pode ter dias específicos para isso. Então, daqui a pouco a gente entra mais profundamente na questão da alimentação, mas como você trouxe que é um pilar extremamente importante, eu acho que muitas vezes a gente acaba errando porque eu não faço nada, de repente eu quero fazer tudo, ou é de segunda a sexta. O que é esse básico? O que é o mínimo para a pessoa falar, cara, tô indo, tô fazendo o dever de casa? Para começar, eu acho que assim, você indo 3 vezes na semana, tendo um acompanhamento, começa tranquilo, depois vai aumentando. Assim, o ideal da vida, o mundo ideal da Disney, vamos colocar assim, seria 5 vezes na semana de treino de musculação e pelo menos uns 2 ali com um cardiozinho, que seja 20 minutos na esteira ou numa bike, ou uma aulinha que você queira fazer de dança. Sei lá, a gente também tem que ter esse prazer, né? Mas para começar 3 vezes, que seja meia hora, faz 2 dias de perna, 1 dia de braço, com focos diferentes, já tá mais que bom, já tá super, super bom. Um outro erro até que você me perguntou, muito importante, está relacionado a isso, a mulher geralmente só se preocupa com peso na balança. Na verdade, a nossa geração, assim, cresceu nesse meio que o peso era o mais importante. Eram mulheres magérrimas, né? Nos anos 90, ali, as modelos e tal, eram magérrimas e pura pele e osso. Então, a gente cresceu com essa crença. E eu vejo muito isso no consultório. O peso corporal, hoje em dia, para mulher 40+, ele não é tão importante. Eu estou mais preocupada com a tua composição corporal. Então, assim, eu quero ver o quanto de massa magra, o quanto de porcentagem de gordura você tem no seu corpo, para a gente entender que corpo é esse. O que a gente precisa focar? É em perda de gordura? É em ganho de massa? A gente vai adaptando, né, e moldando essa mulher. E tem gente que ainda quer repetir e usar
A dieta que foi pro outro. Super. Fala pra gente sobre isso. Muito. Nossa, eu escuto demais isso. Nutri, mas eu tô fazendo dieta que eu fiz lá em, sei lá em quando, 1900 bolinha, e eu não emagreço 1 grama, eu não tô acontecendo, dieta da sopa, dieta da minha amiga, da vizinha, enfim. Gente, cada organismo é único. E tem mais uma questão, depois dos 40, essas dietas da moda não vão funcionar, você vai estar dando um tiro no pé. A gente não pode baixar muita caloria, a gente tem que ir em fases mesmo, porque seu corpo pode entender que você está em perigo. Nosso corpo tem uma reação natural de achar que está em perigo e ele vai reter a gordura. Então, se você corta a caloria demais, a primeira coisa que seu corpo vai fazer é travar toda a sua gordura por modo de sobrevivência. Ele entra no modo de sobrevivência. Então, você vai perder nutrientes, você vai perder músculo, menos a gordura. Então, é todo um processo de enganar o nosso corpo, o nosso metabolismo. Eu costumo dizer que a gente precisa aprender a fazer conta e a gente precisa ter a humildade de entender que cada uma de nós sabe de alguma coisa. E aí a internet veio para criar médicos, nutricionistas, juízes, tudo quanto é profissão, cabeleireiro. Gente, o quanto, né, todos nós acreditamos agora que sabemos fazer tudo e não. Não é assim. Tem quem realmente estudou, se profissionalizou e não dá para a gente saber tudo. E não são diquinhas, as pessoas estudam, como a Gabi, inúmeras especializações para poder entender um período, né? Não é nem uma nutricionista para todas as fases. Você se especializou nessa mulher 40 mais. Exatamente, para entender o mundo, o universo dessa mulher, que é gigantesco, né? A gente passa por muitos desafios, o corpo está mudando, a nossa cabeça está mudando, a gente começa a enxergar o mundo de um jeito diferente. E saber acolher essa mulher, que muitas vezes só tem na alimentação a tábua de salvação e o prazer, entender o que ela está passando. E a alimentação não é para deixar de ser um prazer, é um dos maiores prazeres que a gente tem. Mas dá para fazer de um jeito que seja benéfico para a gente. A alimentação saudável pode ser prazerosa. É saber escolher, é saber o que fazer, misturar as coisas, super dá para ser prazeroso. Eu estudo a nutrição há 1000 anos. Se eu não gostasse de comer, eu não estudava comida. Boa! E eu quero falar sobre esse ponto, mas quero ainda complementar o que eu comecei a falar sobre a gente aprender a fazer conta, porque muitas vezes, eu estou falando de cadeira, que eu, né, tive esse mesmo pensamento com relação não só à nutrição, mas nutrição, gente, é só dieta, eu vou lá e ela vai passar o que eu já sei, né? E não é isso. Aí você compra um grupo do WhatsApp que todo mundo vai fazer, você vai acabar gastando, e o tanto de revista que eu comprava de detox, de suco e daquilo, porque eu fui que sempre tive oscilação de peso, realmente, né, eu vivenciei uma alimentação compulsiva, já pesei 117 quilos, né, engordei quase 28 na gravidez. Então, desde adolescente, realmente foi alguém que tive, né, dificuldades aí com a obesidade e com a compulsão alimentar. E quando você falou agora, que era esse gancho que eu quero que você aí compreenda, se identifique, veja, olhe para você enquanto criança, para você enquanto adolescente, porque a alimentação é muito séria e tem pessoas que é a única fonte de prazer. E é muito importante ter prazer, mas não comer as emoções. E aí você chega para uma pessoa dessa e que não compreende isso e elimina. E a partir de agora você não come mais. Não existe isso. Não existe isso. Como é que eu vou falar para uma pessoa que cresceu comendo o bolinho da avó e aí no domingo ela espera por esse momento, eu vou falar, não, você não pode comer isso. Não existe. É encontrar o equilíbrio. E eu converso muito isso com as minhas pacientes. A gente faz a gente fala quase uma terapia mesmo, porque elas estão se reconhecendo nessa nova mulher, nessa nova fase da vida, mas que a gente precisa ir buscar algumas coisas da infância, da adolescência, de alguns traumas, de algumas coisas que elas
botaram o alimento em um lugar onde ele não pertence. Ele é um prazer? Mas vamos procurar outros prazeres? Vamos procurar um prazer de se cuidar? Porque comer bem, quando você coloca isso na sua rotina, você sente um prazer tão grande de estar alimentando seu corpo com uma coisa saudável, com uma coisa que você sabe que vai te fazer bem, que vai fazer bem para o seu cabelo, para sua pele. E isso vai mudando. A gente vai um passo a passo. E eu digo que um abismo puxa o outro. Em contrapartida, 1% de melhora vai trazendo um benefício tão grande. E eu digo, Gabi, que se resume a amor. Total, auto-amor. Né? E agora eu também sou dessas que, gente, salada, tem como amar. E tem gente que gosta tanto. Olha aí, eu amo. Olha, eu vou chegar aqui um dia, gente, vou falar que eu amo. Vou fazer umas receitas para você vai gostar. Então, tem como realmente ter prazer, gostar, e você, eu escolho ali um queijo, mas a gente sempre, poxa, gente, mussarela é tão bom. Então tem um monte de coisa que realmente adulto tem que começar a fazer não só o que quer, mas o que precisa ser feito. Mas dá para fazer o que precisa e descobrir algo novo? Com certeza, com certeza. Eu entrego um caderno de receitas para minhas pacientes. Baseado no que elas me falaram que gostam. Eu sempre pergunto, qual que é a sua comida favorita da vida? Eu amo pizza. Eu entrego uma receita de pizza mais saudável que ela vai poder comer numa terça-feira, que ela vai poder fazer. E o sabor é maravilhoso. Eu testo mesmo as receitas. Um bolinho na hora do lanche da tarde. Tem o meu bolinho de caneca, você faz em 3 minutos. 3 minutos você faz bolinho de caneca, super proteico, que agora é uma fase que a gente precisa realmente um pouco mais de proteína para manter os músculos e alimentar os músculos, enfim. É isso, dá para comer super bem e gostoso. Agora não dá para ficar querendo adivinhar ou achar tudo na internet. Não, gente, isso é um perigo sem tamanho, falo para vocês. Cada coisa, cada absurdo. Faz um shake com isso, com aquilo outro. Você não sabe se a pessoa tem uma resistência à insulina, você não sabe como é que estão as vitaminas dela, questão de vender suplemento como se fosse balinha. Gente, você precisa olhar os exames de sangue dessa paciente, você precisa ver como é que tá essa vitamina D, como é que tá o magnésio, como é que tá a sua B12. Cara, é uma loucura. Às vezes a mulher tá gastando, não sei quantos, já chegaram lá no consultório com uma mala de suplemento. Organiza para mim. Eu falei, calma. Vamos respirar. Deixa eu olhar o que você tem aqui. Metade era coisa que não funciona, tava fazendo xixi caro, gastando sei lá quantos R$1.000 por mês. Então, assim, suplementos são importantes? Muito. Mas com orientação, com orientação mesmo, com organização. E com essa visão do que é para mim. Exatamente. Então, baseado nesses parâmetros, na sua primeira consulta, você avalia todas essas questões de vitamina? Tudo. Que outros pontos você olha? Se a mulher não chegar já com algum exame, eu faço o pedido de exame de sangue, né? E aí com as vitaminas que eu preciso saber, porque a maioria dos médicos não solicita. Faço bioimpedância, faço circunferências abdominais, porque aí se a mulher fica muito focada ali no peso, e aí quando eu... quase não diminuiu, perdi 2 quilos. Aí você vai ver uma cintura, perdeu 8 centímetros de cintura. Eu acho importante ter essa métrica também, né? E muita conversa. Eu quero saber como está o intestino dessa mulher, como é que está o sono dessa mulher, como é que está a libido, como é que está a fadiga, cansaço, que também é um dos primeiros sintomas da menopausa, do climatério, desculpa, é você acordar exausta. Parece que você nunca dorme o suficiente, aí você acorda, você faz tudo arrastado. Eu falo que a gente vira meio que um zumbi funcional. Você faz tudo, mas você faz tudo se arrastando. Então, assim, tem que levar a criança na escola. Tem que sair para jantar com o marido. Tudo vira um saco. E, cara, isso não é a vida. A gente quer ter tesão na vida. A gente quer ter... Cara, a gente está na metade da nossa vida, né? Hoje em dia, a mulher vive na menopausa metade da vida. Sim. Então, assim, vive no climatério ou na menopausa.
Então a gente precisa melhorar a qualidade de vida dessa mulher. Como é que ela vai passar metade da vida dela se arrastando? Nem quero. Desculpa, não quero viver assim. Não. Quero viajar, quero fazer muita coisa, quero construir muita coisa. Então, esse é um dos principais, assim, também que eu foco em, antes de falar em alimento, vamos levantar essa mulher. Como é que essa mulher vai malhar se ela está se arrastando? Tem que levantar ela. O que a gente pode fazer? Bora desinflamar essa mulher. Sempre muito inchada, não está tomando água suficiente. Eu falo, nossa, eu negocio tudo, até o chocolate depois do almoço, mas a quantidade de água, falo que é a única coisa que eu fico enchendo o saco das minhas pacientes. Eu mando mensagem, toma tua água. Já tá tomando água? Eu falo, vocês vão me xingar, mas eu vou mandar mensagem. Gabi, explica a importância dessa água, porque também é outra coisa que é assim, tem que tomar 2 litros, tem que tomar. Nosso corpo, percentualmente, é água, necessita, Exatamente. explica para que isso possa de verdade entrar, inclusive... Por favor, já vou te mandar mensagem para tomar água. Boa. Gente, a água participa de todos os processos do nosso organismo. Digestão, intestino. Se você não bebe água suficiente, seu intestino não funciona bem. E aí ele não vai absorver as vitaminas que você precisa. Questão de circulação da pele. Quem não toma água vira um baiacu, gente. A gente incha igual um aumento de cortisol, funcionamento do cérebro, tudo. Qualidade da pele, ressecamento da pele. A água está em todas as funções, todas. Mas principalmente que eu bato muito, muito, muito é na questão intestinal. Muitas mulheres começam a ter prisão de ventre, começam a não ir no banheiro, isso gera, é uma bola de neve. Aí elas começam a inchar, aí elas não absorvem vitamina, aí a cabeça começa a doer, aí ela se sente depressiva, e é uma bola de neve. Falo que fica literalmente enfesada. Nossa, eu falo muito isso no consultório, eu falo, não quero saber de mulher enfesada aqui. A gente é tudo feliz, vamos tudo pra cima. Quando você trouxe essa questão de, cara, você muda e nem percebe, porque normalmente é num período que você tá na carreira ali, precisando entregar, com filhos ou já adolescentes, ou ainda precisando muito, que criança e adolescente precisa muito da gente, né? E a gente talvez passando por uma fase... ou seja de divórcio, ou são coisas que a gente ainda está tão viva e as coisas acontecendo, e de repente você não tem tempo para prestar atenção no que está acontecendo com você. Os pais envelhecendo, às vezes você tem que ainda cuidar dos pais que estão idosos. E quando você falou isso, eu me lembro que teve uma época que eu não sabia o que estava acontecendo. Eu falava assim, eu tô chata. Eu era tão alegre. E a casa, né, cheia, que antes eu gostava de sair e tudo, eu comecei, por que esse povo não vai embora? Ninguém respeita, todo mundo tem que... E de repente, e aí eu falava, né, até em terapia, eu quero ficar feliz de novo, ser engraçada, eu não sou mais engraçada. E eu encuquei, e poxa... É isso, variação hormonal. Porque assim, nosso corpo está brigando para produzir estrogênio e progesterona, como se fosse isso. Que nem na adolescência, que a gente tem aquela fase bem complicadinha. É a mesma coisa, só que a gente não sabe que está passando por isso. O nosso corpo começa a trabalhar o dobro para produzir esses hormônios, então é muito pico. Por isso que a gente fica exausta, por isso que a gente não tem paciência, porque a gente já está se esforçando tanto para dar conta do comum, do dia a dia, da rotina, que quando sai disso aqui, a gente surta. A gente fala, cara, não aguento, não dá, socorro, não quero. Olha, vocês não precisam passar por isso sozinhas. Não. Encaminha esse conteúdo, ajuda, você vai melhorar, assim, é aquela colega de trabalho? Então já encaminha, vai melhorar a sua vida e a vida do outro, mesmo que esteja acontecendo com outra pessoa. Gabi, e existe uma alimentação, uma suplementação diferente para os períodos ali, para o climatério, para a menopausa, para a pós-menopausa, ela é diferente também nessas fases? Muda um pouco só na pós, mas assim, questão de alimentação, o que mais é indicado, cientificamente comprovado, é a alimentação anti-inflamatória. O que é uma alimentação anti-inflamatória? A gente puxa muito para a estratégia mediterrânea, né? Que é uma das alimentações mais saudáveis do mundo aí. É uma alimentação, claro,
sem industrializados, com o mínimo possível. Hoje em dia, sem é muito complicado na vida que a gente tem hoje, né? É muito surreal você falar, não coma nunca industrializados, mas o quanto você puder evitar é melhor. Peixes de gordura, né? Gordura boa, tipo salmão, atum, até sardinha, é maravilhoso. Carnes magras, tanto carne vermelha um pouco, quanto frango. Legumes de todos os jeitos, frutas. É o descasque mais, desembale menos, classicão. E aí eu trabalho muito com o gosto de cada paciente. E aí é isso, eu tenho que analisar a rotina dela, ver se cabe essa alimentação ali, ou a gente adapta, ou, enfim, cada mulher é uma. Em questão de suplementação, varia um pouquinho climatério, menopausa para pós. Climatério e menopausa, o que é o foco dessa suplementação que a gente pensa estrategicamente? Anti-inflamatória, aí entra ômega 3, energia, preciso dar energia para essa mulher, coenzima Q10, porque cada ano que passa no climatério, a gente vai perdendo 10% da nossa coenzima Q10. Então, é super importante para a gente ter essa energia, ela age direto na mitocôndria, então, coenzima Q10 super importante. A creatina, para a gente não perder massa muscular, gente, cuidem da sua massa muscular. Mulherada que está antes dos 40, se puder, faz uma poupança de massa muscular, para quando chegar nesse momento, você ter estrutura, não perder tanta coisa. O whey, eu considero ele mais ou menos. Depende da rotina dessa mulher. O whey só entra para bater meta proteica. Ele não é nada mais que isso, gente. Não tem, vou ganhar massa. Não, ele existe para você. Você tem uma rotina corrida pra caramba, você não consegue se alimentar direito. O whey é uma ferramenta. Uma ferramenta. Exatamente. E o meu queridinho amado magnésio, assim, gente, magnésio participa mais de 400 processos no nosso organismo. Então, a gente utiliza muito magnésio. E o nosso solo no Brasil não é tão rico em magnésio. Então, assim, é um suplemento que eu falo assim, pode suplementar sem erro. E aí tem vários tipos de magnésio, dependendo dos sintomas que você tá. Por exemplo, a insônia que você estava me comentando comigo. O magnésio inositol é maravilhoso. Maravilhoso. Você vai ver o sono. Nossa, eu receitei para minha mãe. Minha mãe, no outro dia, me ligou e falou assim, Gabriela, o que tem nesse negócio? Tem sonífero? O que tem aqui? Eu até sonhei. Ficou de tão bem que ela dormiu. Ela falou, gente, o que é isso? Não, mãe, você devia estar com baixa de magnésio mesmo, né? Gabi, teve uma época, primeiro que essa história de magnésio, eu acredito que é recente, porque ômega 3 a gente sempre ouviu falar. Sim. Mas a questão do ômega não, esse ômega não é bom, tem que ser o 3, o 6 e o 9. Ou como é? Que o magnésio tem disso também? Quanto que é suposto de tomar para qualquer idade? Antes disso, não estou pedindo receita, mas para que nós que possamos entender se é um suplemento que não vai fazer mal nenhum. Não, até 300 miligramas é tranquilo de tomar. E aí você pode misturar. Você tem o magnésio taurato, magnésio de malato, que ajuda a energia. Tem o taurato também, que é para cabeça, ajuda mais para mulher que está com brain fog. O magnésio tem várias aplicações. E aí depende do sintoma de cada mulher. Mas o magnésio, eu vou ciclando com as mulheres, assim, eu vou... esse mês você focou no inositol, o teu sono melhorou? Vamos pro dimalato para dar um up na sua energia? Ou vamos pro taurato para fazer proteção cerebral? A gente vai ciclando, mas sempre ter magnésio, sempre. Quantos tipos são e para que servem? Então, são mais de 10 tipos. Uau! Mas é uma mistura, é sempre o magnésio. Magnésio é magnésio. E aí eles vão misturando na suplementação, os estudos indicaram isso. Por exemplo, o magnésio mais o inositol dava essa sensação de relaxamento, qualidade de sono, você entrava em sono profundo com mais rapidez. O magnésio de malato, ele vai ajudar nessa questão energética, então ele é legal de tomar de manhã. Se você malha de manhã, nossa, o magnésio de malato vai super ajudar. Aí o magnésio com taurato, é isso, eles juntos
viram que dava essa proteção neural. Então, são vários estudos. Se eu ficar falando de magnésio aqui, a gente fica o dia inteiro. Então, falando nos que são imprescindíveis para essa nossa fase 40 mais, quais são os imprescindíveis? Coenzima Q10, ômega 3, creatina e o magnésio, o whey por análise. Vamos ver como é que é a rotina dessa mulher. Mas esses 4 aqui, para mim... Eu faço Slim Fit, não sei se você conhece. Conheço. Né, e amo, inclusive. Foi algo que para mim realmente fez diferença, a metodologia da Slim, de mulheres. Ontem mesmo eu já estava atrasada uns 10 minutos, mas eu falei, gente, eu tenho que ir. E quando a gente chega atrasada, você é recebida com todo carinho. Né? Elas entendem da mulher, tem essa prática, tipo, que bom que você veio. Só que aí sempre tem aquela conversa, uma com as outras ali, e aí eu tenho 2 pontos que eu gostaria de te perguntar, e uns que eu vou salientar, porque talvez você, assim como eu, não soubesse. Eu só tomava creatina no dia de malhar. De jeito nenhum, gente. Creatina é todo dia. Muito mais importante que o horário que você toma é a rotina. A ação da creatina, ela é acumulativa. Então, se você toma um dia e não toma 3, ela é todo dia, para sempre, todo sempre. Creatina é assim, BFF a partir de hoje. Viram que é importante? Todo dia. O que é o conhecimento, que é alguém que está ali, debruçado, estudando, conhecendo, e não adianta. Eu falo que é o gasto que a gente tem, e se não tá. Eu descobri uma vez que tinha uma vitamina que se você não tomasse com vitamina C, que ela também não... E foi numa consulta. Então, investe no lugar certo, com o profissional certo, para que você também salve o seu dinheiro. É inteligente, né, Gabi? Com certeza. É isso, o que eu vejo de mulher chegando com 10 potes de coisa. Toma tudo junto, primeiro que tem suplemento que você tem que tomar em jejum, tem suplemento que você tem que tomar com alguma gordura junto. Por exemplo, ômega 3. Ômega 3 você tem que tomar ou no café da manhã com alguma coisa que tenha fonte de gordura, como abacate, ovo, ou depois do almoço. Por isso que a gente fala, ai, mas cheio de suplemento, cada hora um. Gente, tem porquê. Não é da minha cabeça, tem porquê. Então, assim, horários específicos, por exemplo, o magnésio à noite é super estratégico, porque é isso, ele vai te ajudar a relaxar, vai te ajudar a ter um sono melhor. Então, tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. A gente não bota 2 castanhas lá à toa. Tudo tem um porquê. Maravilha. Ai, como a gente está aqui nos mitos. E o tal Super Coffee, o que você acha? Adoro. Eu gosto. Assim, eu gosto da fórmula. Inclusive, um dos meus professores da pós-graduação foi um desenvolvedor, ajudou a desenvolver o Super Coffee. E eu confio muito no trabalho dele, assim. E desde o começo eu experimentei, gostei, achei o sabor super gostoso, ele é uma delícia, né? E eu acho um super bom pré-treino, tem bastante coisa ali que já serviria como um shot anti-inflamatório, não todo dia, mas funciona, e já dá aquele up para malhar, então... Já saí totalmente da minha entrevista, vou começar a minha consulta aqui. Gabi, Adoro. E essa história do limão de manhã, mistura com a cúrcuma é a mesma que compra na feira ou não é, ou açafrão, aí pinga o trem, como que gengibre pó. Como que é aquele... Vinagre. Não, sem falar do vinagre, ainda tem própolis. O própolis. Super importante. O que faz com isso tudo? Então, o que é a ideia do shot anti-inflamatório? Muitas pessoas criticam porque não sabem o pensamento científico atrás disso. A gente passou a noite inteira em sono, você acorda, principalmente para mulher 40 mais, tá? A gente já tem uma tendência a inflamar muito maior. Por que eu gosto de passar? Ali nessa misturinha, meio limão, 15 gotinhas de própolis, uma colherzinha de café de cúrcuma, uma colherzinha de café de gengibre, um pouquinho de pimenta do reino para assimilar a cúrcuma, né? Esse troço desse tamanhozinho, que você faz assim de manhã, ele já tem um aporte de composto bioativo ali, de fitoquímico, que vai te dar uma proteção intestinal, que já vai te dar um up de imunidade. O própolis para a imunidade é fantástico.
já vai te dar um monte de composto bioativo que só vai te fazer bem para sua digestão, para a imunidade, para a energia em si. Então, é por isso, é essa estratégia que a gente usa para já começar um dia com uma estratégia anti-inflamatória mesmo. Gente, eu tenho uma tendência, né? Porque eu não vou me chamar de sem vergonha, né? Mesmo que eu entendo e que eu quero que você compreenda, se fizer sentido, se eu estiver errada, você me corrija. Tá. A nossa vitória de ontem não serve para nada hoje e nem o nosso erro, nossa displicência, até porque se você não sabia, né? Talvez você, assim como eu, tenha o própolis lá na... Gente, eu tenho própolis, não sabia dessa da pimenta do reino. E, cara, isso é tão de fácil acesso, não custa tanto e a gente coloca ali. Mas eu penso o seguinte, comprou por modinha, é consumo de comprar, mas agora que você sabe e compreende de verdade, é você entender para que serve, então pergunta. Eu vou postar todo dia tomando e vou te marcar. Yeah! Prometo. E você, quando vê essa entrevista, começa a fazer isso, porque é legal isso de apoiar. Com certeza, porque, Gabi, você vai esquecendo, aí a gente esquece da gente. Olha... Eu tenho uma excelente memória, então eu só esqueço dessa parte, que são os comprimidos que tem que ir. Quase todo dia eu posto meu shot, porque é isso, eu acho que eu mostrando para elas, eu também tô fazendo. E aí vai ser, putz, o meu shot, vou lá fazer. Então, em reciprocidade, essa informação, que principalmente da pimenta, ou desse entendimento, é o que eu falo, gente, muitas vezes numa consulta, eu já me consultei recentemente com a Mirella Monteiro, é alguém que eu gosto, ela é maravilhosa, já esteve aqui conosco. Muitas vezes não é o profissional que não te falou. Talvez você tá ali só pensando no emagrecer, ou tá numa confusão, não tá no momento certo. Agora eu tô aqui relaxada. Às vezes você vai com tantas outras coisas que não dá para ouvir tudo isso. Mas é por isso que assim, as minhas pacientes são acompanhadas muito de perto. Eu falo com elas toda semana. E eu dou o meu telefone e falo assim, você lembrou de alguma coisa? Manda para mim. Porque isso vai influenciar, o meu atendimento demora quase 1 hora, ou mais às vezes. E a minha montagem de plano é de meia hora a 1 hora. Então, eu me dedico a essa mulher 2 horas, porque eu tenho que entender a rotina dela, eu tenho que entender o que ela está com deficiência nutricional, o que ela come, o que ela não come, para montar um plano que seja viável na rotina. Não adianta eu passar o plano melhor do mundo, gente, do mundo ideal da Disney, porque não vai caber dentro da vida dessa mulher. Então, é toda uma análise mesmo do quem é essa mulher, como que ela vive, qual a rotina dela, que horas ela acorda, que horas ela dorme, que horas ela come, que horas ela tem para comer. Que horas que ela sente vontade de comer doce. Exatamente. Geralmente 4 da tarde começa. Todas elas assim, ai, Nutri, eu sigo tão bonitinho até depois do almoço, e quando vai chegando 3, 4 da tarde, é a hora. Nesse período específico, você que se especializou nisso, tem alguma coisa que acontece mais ainda, diferente? Tem, começa a baixar, a liberar a melatonina, como se desse uma baixa, como se fosse uma baixa de glicose mesmo, e aí nosso corpo começa a pedir açúcar. E é bem nesse horário. Tem a ver com a idade também. Tem. Uau. Que a gente fica mais resistente à insulina. Gabi, como é que você consegue? Você atende em Brasília presencial, Atendo em Brasília, atende o Brasil online. Brasil, mundo online. Conta pra gente como é que é esse atendimento presencial e como você consegue manter essa cliente motivada e como você consegue esse resultado também online. Tá, vamos começar com presencial. Eu atendo aqui na Asa Sul, né, em Brasília, na Clínica Sinergia. Bom, eu tenho alguns tipos de atendimento. Eu tenho o atendimento de consulta avulsa, quando a mulher quer chegar lá, não, só quero saber o que eu tenho, o que é bom para mim, não. Eu tenho 40 mais leve, que são 4 atendimentos sequenciados, e essas mulheres ficam em contato diretamente comigo. Eu tenho New Body também, que são para mulheres que realmente precisam de um emagrecimento maior, de mais acompanhamento, que são 6 meses de acompanhamento. E é isso, sempre com bioimpedância, com medição, entendendo o que a gente evoluiu agora, o que não evoluiu, o que deu certo, o que não deu certo desse plano, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Nada é engessado, gente. Nossa vida não é engessada. Então, uma estratégia que pode muito ter funcionado para uma paciente, por exemplo, uma estratégia mais low carb,
para a outra não funciona. Então, isso tudo tem que ser muito conversado. Para as minhas pacientes online, ai, adoro, gente, também atender online. Tenho pacientes no Canadá, nos Estados Unidos, em vários lugares. Eu faço pela métrica, né? Eu peço para elas se pesarem. Se elas tiverem acesso a uma bioimpedância, eu sugiro que façam, mas não é obrigatório. Eu ensino a fazer as medições, né? De perna, de braço, quadril, enfim, tudo. E a consulta em si vai seguindo da mesma forma. São só as métricas que alteram um pouquinho, né? E além desse cuidado, dessa proximidade, eu adorei a questão do plano, né? Uhum. Porque, cara, tem que fazer isso. É plano. Ninguém resolve em uma Não. consulta, ninguém continua. Como é que você consegue mantê-las motivadas, engajadas? Eu tenho o grupo, né, 40 Mais Leve, no WhatsApp mesmo. E ali a gente troca muito, porque, assim, o que elas estão passando eu também tô. Então, até as questões emocionais mesmo, que a mulher começa a se ver diferente e começa a se julgar demais, a criticar demais o próprio corpo. Mas, gente, tem tanta coisa boa que começa a acontecer depois dos 40. A gente começa a se preocupar, eu acho que o nosso corpo vem com essas mudanças hormonais para virar pra gente e falar, você precisa se cuidar, olha pra você, não dá mais pra você dormir 3 horas por noite, não dá mais pra você virar a noite trabalhando e achar que no outro dia você vai estar plena, não vai. Que você vai beber Nossa, e no outro dia... jamais. Eu falo que eu sempre gostei de tomar meu vinho, minha cervejinha, numa boa. Eu falo que depois dos 40 eu não tenho ressaca, eu tenho dengue. Eu fico 3 dias em modo avião, assim, sem energia para nada, esquece. Cara, a gente tem que realmente entender que as coisas mudam. E tem outras que, mesmo que você não queira entender, você vai ter que entender. Na marra. Sem chance. Sem chance. E olha que teve uma época, há muito, muito tempo atrás, não vou nem falar a quantidade, e que ali eu passava tranquila. Meia garrafa, 2 taças, já teve situações de eu no outro dia ficar o dia inteiro, parece que eu não posso perder meu dia, não faz sentido nenhum. E acabou, fim. Exatamente. Fim. O bom é que minhas amigas também estão na mesma faixa para cima. Então todo mundo tá todo mundo na mesma. A gente ia para algum lugar e era garrafa de vinho ou drink, né? Hoje em dia... E que bom. É um outro momento da vida. Sabe, que bom mesmo. E, sinceramente, se a gente for pensar, o que o álcool traz de positivo, Gabi? Nada. Pra gente, então, piora ainda mais o metabolismo, a gente vai acordar no outro dia, que nem eu falei, parece que a gente tem uma doença. Então, tomar sua tacinha de vinho, você vai sair para jantar, mas bota isso na balança. Faz sentido? É. Vale a pena? Exatamente. Gabi, acho que esse é um ponto importante, principalmente porque, gente, nessa fase, várias transições acontecem. Inclusive, tem gente que se separa nesse momento por não estar sabendo o que está acontecendo, né? Como você falou, várias. E que o índice de alcoolismo entre as mulheres tem aumentado tanto. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Demais. Inclusive, atendo algumas que estão passando por esse desafio. É isso. Eu acho que o mais importante disso tudo, climatério, menopausa, é da gente conversar, falar com as amigas, falar com os maridos, as pessoas precisam saber o que está acontecendo com a gente. Porque isso não é conversado ainda tem muito tabu, ainda tem, enfim, muita questão em volta disso. E é uma fase da mulher e ela precisa entender o que está passando. Então, é isso. O marido larga porque a libido foi embora, ele não sabe o que está acontecendo, ela não sabe o que está acontecendo. E isso é uma das primeiras coisas que acontece também, é a falta de desejo sexual ou ressecamento vaginal, até dor na relação, que começa a ser uma coisa penosa para essa mulher. E é uma agressão, né? Para ela mesma, ela se sente na obrigação de fazer e aí vira um caos. Então, gente, ela acaba achando saída no álcool. E se anestesia com aquilo ali, né? E acaba virando o remédio. Não quero sentir nada, mais um dia. Quero sentir nada, vou sair para beber mais.
Isso. E consegue dormir, exatamente. Dormir não, ela apaga, né? Porque nessa fase da vida, se a gente tá com uma quantidade de álcool muito intensa, é um tóxico para o nosso organismo. Então, acaba que a memória vai embora, a saúde cerebral vai embora. Quando ela não bebe, ela entra num estado depressivo absurdo e aí vira a bola de neve. Desafiador, né? Muito. E muito importante que, ao ouvir isso, te constranja mesmo, sabe? Porque tem coisa, gente, que não é só, ouvi e passou. É importante que nos constranja a ponto da gente entender, peraí, tá de verdade errado. E não é responsabilidade de outra pessoa cuidar de você. Quando eu me separei, e é um período extremamente desafiador, né, gente? E eu comecei a culpar muita gente. Eu queria que as amigas viessem, batessem para me salvar. E aí, todo mundo tá errado, o apoio tinha que ser diferente. Não, ninguém tem obrigação. Quem se ama somos nós, quem tem que buscar terapia somos nós, quem tem que buscar informação se isso está certo ou errado somos nós, porque somos adultas. E por mais que estejamos frágeis, é importante desenvolver esse autoconhecimento, buscar um grupo de apoio, entender mais. Então, se constranja se você não manda no que você come, não manda no que você compra, não manda na hora que você acorda. Sim. E nem na quantidade de bebida que você ingere. Tem alguma coisa errada. Com certeza. E tem como você procurar ajuda. Com certeza. E busque, porque tem coisa melhor do que ter a mão certa a pegar. E tem profissionais aí para isso, porque muitas vezes quem está do lado não dá conta. Tá cuidando das suas próprias questões também, né? E é isso, quanto mais a gente fala, mais conversa sobre essa fase da vida da mulher, mais a gente vai saber. Mas os parceiros precisam estar cientes do que a mulher está passando. Então, assim, hoje eu tenho um apoio, eu falo assim, que são pilares da vida da mulher 40+, que eu acho que ela tem que ter uma nutri, uma endócrino de confiança, uma terapeuta e alguém para malhar junto. São a basezinha da gente ali para dividir, sabe? E falando também nisso, do ressecamento vaginal, de tudo isso, né? Não dá para normalizar. Não é porque a idade chegou que isso tem que acontecer. A gente tem que se cuidar, a gente que merece se cuidar. E nessa mudança toda, querer que as coisas não terminem. Ninguém aguenta viver com alguém que, de repente, começa a enlouquecer, né? E depois julgar, mas fui abandonada nesse período. Gente, eles vão estudar sobre eles, que tem as demandas deles, e quando você comunica fica mais fácil, mas a gente não procura saber nem para nós, né, Gabi? E é isso, é falta de informação geral. Eu acho que de uns 2, 3 anos para cá, isso tá vindo mais à tona, porque as mulheres que eram muita referência da nossa época começaram a falar. Tipo a Fernanda Lima, a Angélica, vieram, né, a público dizer, não, eu tô no climatério, já entrei no menopausa. E isso criou um burburinho. Ainda bem. Sim. Ainda bem. Porque as mulheres precisam saber o que está acontecendo. Eu, com 38, não tinha noção do que estava acontecendo. E eu, várias vezes, achei que eu estava ficando doida. Falei, o que está acontecendo comigo? É isso que você falou, eu sempre gostei de sair, sempre gostei de estar com os meus amigos, de, enfim, sair para jantar, ir para um barzinho, né? Eu só queria saber de ficar na minha casa. Eu ia trabalhar, voltava, Netflix. E ainda assim me sentia exausta. Onde está o prazer de viver, gente? Pelo amor de Deus. É necessário, a gente merece, tem como estar vivendo essa fase com prazer. Com certeza. E é isso que até você estava falando. Essas mudanças corporais acontecem, gente, pra gente olhar pra dentro. É a hora que a vida vira pra você e fala assim, ei, presta atenção em você, garota. Né? Vamos se cuidar, vamos ter sua meia hora. Você não tem. Eu falo muito isso para as minhas pacientes. Se você não tem 40 minutos no seu dia para cuidar de você, reveja a sua rotina. Alguma coisa não está certa. Ou você não está dividindo as tarefas, ou você não está se priorizando, ou. Se você não tem 40 minutos para ir fazer uma aulinha de qualquer coisa,
Que seja ir caminhar embaixo do bloco, perto da sua casa. Alguma coisa não está certa. Eu falo que é a síndrome da boazinha. Tem um livro, inclusive. E é muito importante que você enxergue o quanto a mulher ela já veio com esse papel de que ela tem que suprir, ela tem que cuidar, ela tem que fazer, mas é impossível só fazer para o outro e não fazer para você. Onde é que está de verdade? Porque o amor bíblico, inclusive, até Deus fala, ame o próximo como a ti mesmo. Então, se você dá o tempo todo, ai, o meu filho é a minha vida, tá errado, e que peso você está colocando na vida do seu filho? Total, total. E a gente não cuida de ninguém se a gente não cuidar da gente. A gente tem que vir em primeiro lugar. Falando em alguém que teria que nos olhar de uma forma diferente, o Senado, né, já falou, né, que o climatério, a menopausa, durante tanto tempo foi aí negligenciado. Total. O que você vê, como você vê isso, Gabi? Já temos muitas mudanças, inclusive em São Paulo, agora na rede pública vai ter terapia hormonal. E um acolhimento dessas mulheres que estão passando por essa fase, isso já é um avanço, gente. Sim. Absurdo. Porque, assim, há 20 anos atrás, se a gente for pensar, a expectativa de vida da mulher era, sei lá, até 60 e tanto, 70. Então, ela entrava na menopausa e já estava num lugar de senhora, né? Eu fico olhando as fotos da minha mãe não, minha mãe é super modernosa, mas a minha avó com 40. Gente, era uma senhorinha. Eu falo, caramba, que loucura isso, né? E é isso, era um tabu, porque a mulher antigamente era validada pela sua reprodução. Então, pô, essa mulher não pode mais reproduzir, acabou. Acabou a sua validade. Serve mais para nada. E isso vem mudando, ainda bem, né? E o papel da mulher na sociedade também vem mudando. A gente está vivendo mais, contribuindo mais, produzindo mais, criando mais. E essa mulher está num lugar diferente, né? Com 40, 50, 60, até 70. Tem pacientes de 70 que você fala, meu Deus, que maravilhosa, fazendo tudo, viajando o mundo e malhando e comendo bem, se importando em comer bem, porque ela quer fazer muita coisa ainda, e, sabe, produzindo. E é nisso que eu quero chegar. E vamos. Então, você acredita que essa questão social, total, política também está se movimentando? Isso está tomando mais espaço, né? A proporção que deveria ter. Sim. O lugar que a gente deveria ser escutada, acolhida. Essa mulher existe, a gente está aqui, ei! A gente faz parte da sociedade. Conta pra gente um pouquinho mais sobre o programa Start 40+. Então, gente, esse é um projeto que tá para sair aí. O que acontece? O Start, ele é uma combinação de informações essenciais para essa mulher que ou está chegando nos 40, ou passou, ou que está começando a sentir os sintomas do climatério. Porque assim, eu não consigo atender todo mundo. Então, o que eu pensei? Eu quero informar essas mulheres de uma forma correta, com ciência envolvida, enfim, com background mesmo, para que elas sejam ajudadas. Então, vai vir esse processo com uma orientação de um plano alimentar mais básico, para ela já iniciar, e os 5 passos essenciais. Hidratação, como fazer, o que fazer para você bater essa meta de água, como ter um sono de qualidade, o que vai te ajudar a ter um sono de qualidade, identificar sintomas, como cuidar desse seu intestino no início, já, tô sentindo que já não tô indo todo dia, tá mais ressecado, o que fazer para melhorar, suplementação básica, essencial, que vai estar, o porquê, o que eu também bato muito nessa tecla, não adianta eu dizer para a mulher, toma creatina todo dia, para quê? Eu preciso explicar. Para você preservar seu músculo, hoje em dia já tem estudo para a saúde cardiovascular com creatina, já tem estudo para a saúde cerebral. A creatina é o suplemento mais estudado entre os suplementos. Tem muita pesquisa, muita. Então, assim, o porquê você vai tomar creatina, como você vai tomar, que hora você vai tomar.
Ômega 3, por que você vai tomar? Que hora você vai tomar? Eu quero que seja uma coisa prática, que ela coloque em prática, não mais, ai, trocentas aulas de meia hora. Não, a mulher quer resolver. Ah, tá, isso aqui vai resolver minha vida? Vai. No começo, vai. Você precisa saber o que você precisa fazer de cara. Ah, entrei no climatério, comecei a sentir calorão. Tem esse material para você. Tem onde você buscar a informação correta. É isso que eu quero. E é muito legal o nome, né? Que é o como começar mesmo. E se fizer o básico. Gente, tudo... O resto é pincelada que a gente vai dando. Que maravilha. E olha, uma das coisas que a Gabi trouxe é um dos principais propósitos que a gente tem aqui no Consultório Aberto. Informação. Você tem direito à informação, a buscar essa informação, a questionar um profissional, né? E faça isso. Com certeza. Falar o que é necessário, encaminhar o que é bom, utilizar do direito em benefício próprio, porque às vezes a gente perde tanto tempo discutindo, se inflamando, se intoxicando, Total. só com internet, olhando lá porque as pessoas têm a tendência, né, a comparar o quintal com o jardim do outro. Uhum. Vida real, olha a sua vida, olha para você, se conecta, estuda por você, para você. É isso que vai fazer com que a gente realmente cresça, melhore, tenha independência. Isso é maturidade e independência. E autonomia, né, Gabi? Autonomia é tudo. Eu falo também muito isso. Eu não quero ser só nutri para sempre. Eu quero te ensinar a comer e você fazer melhores escolhas. Meu maior, assim, que eu fico mais feliz é quando eu dou alto mesmo. Que eu falo, cara, você já entendeu o mecanismo da coisa. Você não precisa mais de mim. Pode vir uma vez por ano, a gente bate papo, toma um café, vê como é que estão os seus exames. Geralmente eu faço isso, né? Eu falo para a paciente vir pelo menos uma vez no ano para a gente olhar, ver como é que estão as vitaminas, se a gente precisa fazer uma alteração de suplementação e tal, como é que estão os sintomas. Mas é a minha maior felicidade, é ver que a mulher entendeu que a alimentação faz parte do prazer dela. Não, acho isso sensacional. Eu utilizo esse termo, né, de autonomia emocional nas minhas mentorias também. Eu hoje ainda atendo às quartas-feiras, é meu dia de atendimento, seja de transição de carreira ou de processo de autoconhecimento. E eu falo, você está aqui por esse período. Eu não sou muleta para ninguém. E o seu filho vai vir até você, porque é necessário que haja esse conhecimento para haver essa transformação, né, na nossa descendência aí. Para trás não tem como mudar, mas de hoje para frente é possível. E transformar, e a epigenética vem mostrando isso. Adoro. Estou, inclusive, estudando muito genética. Essa minha outra pós que eu estou fazendo, que nutrição a gente não para de estudar. É todo dia coisas novas e tal. E eu estou muito focada em genética, epigenética e genômica, né? Sim. Então, assim, é incrível. Eu estou completamente apaixonada. O que dá para modular, o que a gente pode evitar de doenças, o que a gente pode silenciar genes, acordar genes. É um termo meio, né? Mas para as pessoas entenderem. E é incrível. É maravilhoso. Incrível. Sou apaixonada. E aí, para você que não gosta de ler, não gosta de assistir, aí tem coisa que não há mudança se não houver mudança de hábito. Nem terapia, você ficar ali conversando, fazendo, se você não começa um novo hábito ou se interessa por um novo conhecimento que vai fazer diferença no seu dia a dia. Total. E falando em inovação, além do Start, o que mais tem por aí? Mentorias para outros profissionais? Quais são os seus projetos? Projeto a mais longo prazo, eu quero ter uma clínica especializada em mulher 40+, onde essa mulher chegue, é acolhida, é ouvida, onde tem uma equipe multidisciplinar mesmo, que cuide dessa mulher, que tem uma terapia especializada, que tem uma endocrinologista focada nisso, a minha, inclusive, doutora Tati, te amo. Ela é maravilhosa, especialista em 40+, também. A gente vai se achando, né? Sim. Uma hora a gente o vai semelhante se acha. Eu falo que doido tudo se aproxima. Exatamente isso. E orientações, de fato, onde essa mulher se sinta bem de novo. Que ela volte a
a ter prazer na vida. A viver de verdade. Gabi, essa história que você falou que a gente vai se achando, até isso é nesse período que tanta gente lá atrás fugiu. Eu fui uma delas. Quando eu fiz 28, queria morrer. E eu parei de mentir que eu tinha 28 com 32 ou mais. E, gente, eu não tinha vergonha nenhuma, parece uma loucura, assim, né? 28. E não tô, 28. Meus colaboradores na época, mas ela não sai do 28. Acho que todo mundo fica assim, você não se toca? Até que o Guilherme, meu filho, que eu tenho um filho de 20 anos. Gente. Um dia eu na mesa falando não sei o que, de novo 28, e ele falou assim: mãe, você é a anciã dessa mesa, ele pequenininho. Gente, eu levei esse menino pro banheiro. Se eu pudesse, eu dava umas. Mas naquela hora eu respirei e falei assim: o que eu tô ensinando? Isso é mentira. Chega. Então, morrendo de... maravilhosa. Por que você tá mentindo de idade, mulher? Não é, não, mas isso... Eu até aumento a minha. Até essa época, hoje, é um prazer tão grande falar. Eu tenho 46 anos. Eu tô muito feliz. Eu tô muito bem hoje, muito melhor do que antes. Eu não trocaria. E tem coisas que, graças a Deus, hoje a gente pode ir se melhorando, mas esse período é muito bom. E eu acredito que é o período que, supostamente, para quem buscou por isso, a competição acaba, você tá feliz com quem você é. E aí, essas pessoas certas vão chegando. Total, é muito gostoso. E assim, eu queria ter mais colágeno, com certeza. Acho que é a única coisa que eu queria. Colágeno dos 20. O colágeno, mas o resto, de jeito nenhum. Então, não trocar. De jeito nenhum. Então, pronto. Então, deixa e vamos estimular esse colágeno de várias outras formas, né? Exatamente. Eu quero uma história de uma paciente interessante, que você veja que realmente a nutrição fez a mudança na vida. Tá, vamos lá. Lembrei de uma aqui que tem 70 anos, uma das minhas 70s que eu amo. Ela chegou para mim no começo desse ano, em janeiro. E falou que estava num desafio com uma amiga dela que mora fora, que elas iam emagrecer e que ela estava lá porque ela queria se dar bem no desafio. Super descolada, né? Aí eu falei, beleza, mas vamos entender, né, a rotina dela e tal. Eu já tô acompanhando ela tem... a gente tá no mês 7. 7 meses. Ela teve... Eu fui colocando na cabeça dela que ela precisava malhar de verdade, que ela precisava comer. Ela bebia muito vinho. Ela bebia vinho todos os dias. Todo dia. Ela e o marido. E aí eu fui explicando para ela os processos. Ela ainda toma o vinhozinho dela, mas assim, um domingo à noite, ela vai sair para jantar. Ela teve um ganho de massa muscular de assim, ela me botou no chinelo. De tanto que ela ganhou, porque ela já tá na pós-menopausa. Então, as coisas que você estimula nessa fase respondem melhor que durante as variações. Gente, o corpo da mulher tá uma coisa incrível. Os hábitos alimentares dela, ela consegue dormir melhor. Ela tá malhando todo dia. Ela tá com viagem marcada para até não sei quando. Viajando o mundo. E assim, caminhando a viagem inteira. Ela me manda foto que ela caminhou não sei quantos quilômetros durante a viagem dela lá na Itália. É assim, um ganho de vida que ela teve. Ela entrou numa coisa, não, eu e minha amiga, a gente precisa emagrecer por estética. E ela ganhou tanta vida. Vida. Maravilha. Maravilhosa. Sim. Gabi, a menopausa tem um monte de tabus, né? Ainda continua. Como é que você consegue... E a gente sabe que mudança de pensamento é uma coisa, né, desafiadora. E até porque quando a gente consegue mudar o pensamento, você muda tudo. Né? Como é que você lida? Como é que você potencializa isso? Como é que é esse meio que você achou para lidar com essa... Falando que eu entrei na menopausa. Eu não tenho vergonha de dizer que eu tô na menopausa. E quando eu comecei a falar sobre isso em jantar, não. Você quer ter filho? Não, já tô na menopausa. Não tem como. As pessoas ficam achando que é uma coisa de outro mundo. Ai, coitada. Não, gente, isso é uma fase da vida. Tipo, tirando esse tabu. Conversando com as mulheres, falando nas redes sociais, falando sobre, explicando o sintoma. É incansável, sabe? E você tá certa, é verdade, e vou me vulnerabilizar aqui nesse sentido, porque eu tô com 46 já, fiz 46, faço 47 em janeiro.
E eu sempre falo assim, mas eu não sei se eu tô ou se eu não tô, porque eu ainda tô menstruando. Na menopausa eu não estou. Mas até falar que tá no climatério, você fica mentindo com você. Já tive calorão do caramba, agora parou um pouco, porque... Não, mas aí parou. Aí é porque tá um pouco frio, né? Então, eu fico... mas eu não sei, porque minha memória tá... Pra que negociar? Contar um segredo pra vocês. Depois dos 40, você tá no climatério. Por mais sintomas ou não que você tenha, climatério as mulheres menstruam, às vezes normalmente, às vezes começam umas falhas, mas o que acontece? Essas variações hormonais mesmo. O estrogênio e a progesterona já estão lutando ali, o seu corpo está lutando para produzir. Então começa essas variações, é muito alto ou é muito baixo, ou é muito alto ou é muito baixo. E aí algumas mulheres têm mais sintomas, outras menos. Mas a partir dos 40, essas variações começam a acontecer. Sentindo ou não sentindo. Eu acho que tem muito essa questão das mulheres que estão casando mais tarde, ou que não tiveram filhos, e aí tem toda essa questão de que você não quer entrar, porque a partir dali você não reproduz mais, então acaba virando tanta confusão. Tem tanta coisa hoje, gente. A gente pode estimular os hormônios de forma natural, alimentos, suplementos, ou uma terapia de reposição hormonal, se for indicada para você. Então, assim, tem tanta coisa para fazer. Encana com isso. Cada hora de cada mulher é única e se for da sua vontade, corra, né, de alguma forma, mas ficar mentindo, colocando pano quente vai ser pior, né? Com certeza, porque daí ela se engana, ela começa a ter sintoma, esconde, e aí não busca tratamento, e aí não busca ajuda, a coisa só vai piorando, piorando, ela se sentindo pior, se sentindo mais para baixo. Então, assim, correr atrás do rabo, sabe? Melhor entender logo. Aceita que dói menos. Exatamente. E não precisa doer. Não precisa. Dá para ser super leve. Não precisa Por isso doer. que o nome do programa 40 é mais leve, gente. É para ser leve. Dá pra gente rir dessas coisas. Dá pra gente se divertir com isso. E a vida fica muito mais legal em vários quesitos. Então... Olha, além de linda, simpática, super próxima, ela tá super cheia de energia aqui. Para quem tá na menopausa desse jeito, já transformou até a minha, né? Porque é desesperador você pensar em ficar sem energia, porque eu sou extremamente, né, ativa e vou continuar, seja certeza. Como for. Então, eu quero que você volte quando quiser, quando desejar, para contar de novos projetos. Parabéns pelo trabalho e por estar se cuidando e ter se dedicado a olhar pra gente, né? E eu quero que você bem diretamente dê uma palavra mesmo para essa mulher que ainda está pensando, que está com 40 a mais, que você já conhece tão bem, né? De como ela agir, do que fazer. Mulher, primeira coisa, você não está sozinha. Vem, procura ajuda, procura conversar sobre o assunto. Não tenha essa barreira, esse tabu. É isso, você não está sozinha. Vem com a gente que pode ser muito mais leve. E eu vou. Obrigada, viu? Obrigada, amor. Amei, amei. E para você, inclusive, como sempre, aqui na descrição vai ter como encontrar a Gabi, os programas, o projeto, tudo tá lá no Insta, né? Tá, tudo no Insta. Hoje o Insta é o... né? O cartão de visita, né? Vai lá no Insta, fala com ela no direct. E até o próximo consultório aberto.